Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. E você deve estar observando que eu estou num cenário novo, né? Não estou no gabinete pastoral da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, onde geralmente faço essas gravações. Hoje eu estou aqui no estúdio HL 330, pouquinho distante de casa, aqui em Vila Velha, Espírito Santo. Quero agradecer muitíssimo aqui ao Marcos Costa, o dono aqui desse estúdio, que nos cedeu o privilégio de poder gravar aqui. Quero agradecer também, fazer menção aqui do meu filho que me acompanha e que está fazendo essa gravação e essa edição desse e desses próximos vídeos, alguns outros que estaremos gravando aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Então vamos lá para o nosso 22º vídeo. Eu queria voltar mais uma vez. Eu disse que eu já tinha terminado, mas eu queria conversar mais um pouquinho com você sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18, que dizem assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então eu queria pensar com você hoje aqui um aspecto que eu já mencionei num dos vídeos passados, mas não desenvolvi. E eu considero que seja extremamente importante quando a gente está conversando sobre as Escrituras Sagradas, como Jesus via a Palavra de Deus, como ela foi formada, o Velho Testamento, o Novo Testamento, as diferenças que existem entre diversas Bíblias, principalmente a Bíblia evangélica, a Bíblia católica. Mas tem uma questão aqui que eu gostaria de fechar este assunto, que eu já mencionei, que é a questão do seguinte: a Bíblia, ela foi revelada pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo e iluminada pelo Espírito Santo. Então eu queria conversar com você sobre esses três termos, porque eles vão nos ajudar a entender. Já disse para você que a inspiração da Bíblia e a Bíblia como palavra de Deus não é uma invenção da igreja. É a própria Escritura Sagrada que se autorrevela assim, se apresenta assim, como palavra inspirada por Deus. Então, nós já vimos vários textos, mas hoje eu gostaria então de tocar nesses três assuntos. A Bíblia, ela foi revelada por Deus. Revelação, o que é revelar? O que é revelação? Revelar é mostrar aquilo que está escondido. Revelar é mostrar aquilo que está oculto. Em outras palavras, se o Espírito de Deus não tivesse revelado a palavra do Senhor, nós não saberíamos de nada. Não, nada disso. Nós ficaríamos assim, como é que eu sei uma porção de coisa sobre Deus? Como é que a gente sabe isso? Porque ela foi revelada. Vamos dizer que não houvesse a Bíblia. A gente estaria tateando, tentando descobrir através da filosofia, né? Então, a gente poderíamos até descobrir alguma coisa naquilo que é chamado de revelação natural, né? Por exemplo, você olha para a natureza, a própria natureza revela algo de Deus, não tenha dúvida disso. Por isso que o Salmo de número 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e manifestam a glória do seu poder, né? Então, o apóstolo Paulo, em Romanos 1, verso 20, ele diz que tudo que se pode conhecer de Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, estão claramente revelados nas coisas que estão criadas, para que ninguém tenha desculpas. Isso, Romanos capítulo 1, versículo 20. Então, o apóstolo Paulo nos diz que a natureza revela Deus. E isso é o que nós poderíamos descobrir.
Blaise Pascal, o grande cientista dos séculos passados, ele disse que nós temos 2 livros para conhecer Deus. O livro da natureza nos revela de Deus, mas não revela tudo. Você sabe o que Deus gosta e o que Deus não gosta? O que Deus quer e o que Deus não quer? Através da natureza nós não conseguimos projetar isso. Então nós temos aqui a revelação natural, aquela revelação que sabemos alguma coisa de Deus através da própria natureza, né? Quando a gente olha para tudo que foi criado, a gente pode imaginar o seguinte: Deus é um Deus poderoso, inteligente, organizado e deve ter um propósito. Isso a gente descobre. Mas as questões do que Deus gosta, do que Deus não gosta, do que é moral, do que não é moral, nada disso nós sabemos. Então nós precisávamos de uma revelação especial. E é isso que o Espírito de Deus é. Então, Deus se revelou. Quando a Bíblia diz, o livro de Apocalipse, né? Apocalipse, né? Aquilo que vem do escondido, né? Estava oculto, mas foi revelado. Então, revelação é isso, é revelar, é mostrar aquilo que estava escondido. A palavra de Deus, ela foi revelada pelo Espírito de Deus, ok? Então, esse é um princípio importante. Segundo termo que eu mencionei é que a palavra de Deus foi inspirada por Deus. Isso nós encontramos lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. A Bíblia diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora já é uma outra coisa. O Espírito de Deus revelou a mensagem do Senhor. Agora, o Espírito de Deus inspirou aqueles que a escreveram a revelação. Veja vocês que nem todas as pessoas a quem Deus revelou alguma coisa se tornou um escritor bíblico. Por exemplo, Abraão teve muitas revelações de Deus. Jacó, Isaac, eles são escritores bíblicos? Não. Então, revelar é uma coisa, dar a conhecer. Agora, colocar no papel para escrever, para registrar, isso é inspiração. Houve alguma capacitação que o Espírito de Deus deu aos escritores para que eles, de forma inerrante, pudessem registrar tudo aquilo que Deus queria. A inspiração, ela não, assim, vamos dizer, descaracterizou os escritores bíblicos. Por exemplo, é fácil você perceber a diferença de escrita de Paulo para Lucas, para Mateus, para Isaías, para João, enfim, para Moisés, os profetas e tantos outros. Cada um tem a sua característica. Então veja só que Deus não inutilizou as capacidades dos seres humanos. Deus aproveitou, mas Deus de alguma forma trabalhou neles para que eles tivessem a percepção daquilo que eles estariam escrevendo seria inspirado por Deus, seria de fonte divina para que pudesse ser registrado para a posteridade. Então, revelação é o ato de Deus dar-se a conhecer, o Espírito de Deus revelou. Inspiração é a capacidade que Deus deu aos escritores para que eles pudessem ser inerrantes naquilo que eles estavam produzindo. Eles foram conduzidos por Deus.
Veja que tem, né, o apóstolo Paulo, engraçado isso em 1 Coríntios capítulo 7, ele chega a dizer assim, olha, isso que eu estou escrevendo não é mandamento de Deus. Agora, isso aqui é mandamento de Deus. Paulo estava tão consciente dessa inspiração, dessa capacitação, que ele sabia exatamente aquilo que era uma opinião dele, era um julgamento dele, e aquilo que era vindo de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Então, a última termo que a gente precisa verificar aqui agora é que o Espírito de Deus também nos dá a capacidade de iluminação. Eu queria pensar com você em 1 João capítulo 2, versículo 27, que diz assim, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Este capítulo 2 de primeira epístola de João, que ele nos versículos anteriores está falando sobre o espírito do anticristo que está neste mundo e o Espírito de Deus, ele aqui vem dizendo o seguinte, que o crente em Cristo Jesus tem a capacidade de perceber aquilo que é de Deus, vindo de Deus, e aquilo que é vindo do mundo e do anticristo. E nesse discurso que ele vai desenvolvendo, ele chega agora no versículo 27 e nos fala que nós temos a unção para entendimento da vontade e da palavra do Senhor. Então, essa terceira e última terminologia, que significa a iluminação, a unção, a iluminação para entendimento das Escrituras. Então eu queria fechar este assunto da seguinte maneira, aquilo que Jesus disse, nem um tio, nem um jota se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido, nós podemos dizer aqui, fechando, o seguinte, o Espírito de Deus revelou aos homens a palavra do Senhor, capacitou, inspirou alguns homens para que pudessem escrever a Bíblia. E terceiro lugar, a nós que não somos escritores da Bíblia, ele nos deu o seu Espírito para que fôssemos conduzidos na verdade, pudéssemos entender a palavra do Senhor, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Então, com esse preâmbulozinho, essa reflexão sobre essas três terminologias, eu me dou por satisfeito aqui nessa formação das Escrituras, citado aqui por Jesus, aqui como Jesus encarava a palavra de Deus em Mateus 5, 17 e 18. Olha, eu peço que você sempre assista os nossos vídeos, curta, compartilhe, né? Se não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal e muita coisa boa vem aí no Evangelho de Mateus. Que o Senhor Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um grande abraço.